Ele reencarnou com 255 RIs negativos, mas ganhou mais de 100 milhões de pontos de estatísticas, o que o torna mais forte que um deus em seu novo mundo. A história começa com um homem chamado Oka, que sabe que é feio, mas aprendeu a aceitar sua aparência e a viver uma vida feliz. Mas um dia, uma garota o acusa falsamente de assediá-la. Então ele nega a acusação e tenta ir embora, mas tropeça e espalha suas sacolas de compras. Todo mundo vê os jogos adultos que ele comprou, então pensam que ele é culpado e Oka percebe que o mundo não é justo com pessoas feias como ele. Então ele se declara culpado para evitar mais humilhações, mas o juiz lhe concede 300 mil ienes e ele é demitido do emprego. Alguns anos depois, soubemos que a mulher que o incriminou foi presa porque acusou falsamente homens feios de assediá-la, mas ela só recebeu liberdade condicional por ser menor de idade. Oka ficou traumatizado com a falsa acusação e não conseguiu emprego. Então se tornou um fechado que morava com os pais. No presente, vemos Oka navegando na net e se depara com uma postagem misteriosa sobre a reencarnação em outro mundo. Ele descarta isso como uma piada, mas como não tem mais nada para fazer, decide seguir o guia para reencarnar. De repente, ele recebe uma notificação perguntando se ele está pronto para prosseguir com uma nova vida, mas avisa que ele precisaria sacrificar metade de sua vida para retornar. Ele acha que deve ser um vírus, mas clica em avançar mesmo assim e um formulário de criação de personagem aparece. Ele define sua aparência para o valor mais baixo possível, mas percebe que ganhou pontos extras por fazer isso e vê que pode adicionar notas especiais. Mas em vez de escrever algo positivo, ele decide reduzir seus ganhos a zero e sofrer caso toque em uma mulher. Ele reúne mais de 100 mil de pontos de bônus, mas antes que possa usá-los para melhorar seus atributos, de repente ele fica sem tempo e é teletransportado para o outro mundo. No dia seguinte, Oka acorda em seu novo corpo e logo conhece outras pessoas que seguem o mesmo ritual para reencarnar. Oka percebe um garoto chamado Seiji que está conversando com as meninas, mas Oka não está interessado em fazer amizades. Então, ele começa a procurar itens úteis. Ele encontra uma moeda, mas ela desaparece magicamente quando ele tenta pegá-la. Então, ele se lembra de como definiu sua taxa de renda para zero. Depois de reunir todos os itens iniciais, todos os distribuem igualmente, mas Seiji percebe que ele só tem 7 moedas no total, o que faz as meninas se perguntarem se alguém pegou uma delas. Ele pergunta a Oka sobre isso e fica desapontado por eles não confiarem nele, mas ele sabe que não pode ter nenhum dinheiro, então diz que eles podem ficar com sua parte. Seiji acha que não podem excluí-lo assim, mas a garota chamada Seika acha que faz sentido porque ele é o único que não encontrou moedas. Eles jogam pedra, papel e tesoura para decidir como as armas serão distribuídas, e Oka acaba no clube enquanto Seiji pega o machado. Ele oferece um aperto de mão de amizade, mas Oka se recusa a cometer os mesmos erros de sua vida passada. Então, ele decide seguir carreira solo. Seiji mostra o mapa a todos e sugere ir para a cidade vizinha de Iria, mas Oka só decide ir com o grupo para poder deixá-los no meio da viagem. Ao abrirem a porta, ficam chocados ao ver um Goblin esperando do lado de fora, mas Seiji o mata com seu machado. Eles notam vários goblins vindo em sua direção, então Seiji diz à garota chamada Hitsu para ajudá-lo a lutar contra eles e pede a Oka para proteger Seiji enquanto ela carrega suas flechas. Ele está impressionado com o fato de Seiji estar liderando pela frente, mas percebe que Seiji está lutando para amarrar a corda do arco. Um goblin o ataca de repente e Seiji diz a ele para lidar com isso, mas mesmo um golpe direto de sua clava é incapaz de causar qualquer dano. Seika fica surpreso com o quão fraco ele está, e o Goblin bate em suas pernas, então ele cai de joelhos. Ele se pergunta por que está tão fraco, porque deveria ter muitos pontos de bônus, mas se lembra de como ficou sem tempo durante a criação do personagem, então não foi capaz de melhorar suas estatísticas. Ele está com raiva de sua má sorte e desconta sua frustração no Goblin, acertando-o com todas as suas forças. Ele consegue derrotá-lo e recebe uma notificação de que subiu de nível, mas fica surpreso por já estar no nível 31. Então ele verifica seus atributos e percebe que tem um multiplicador de experiência de 10 mil, o que explica por que ele subiu de nível tão rápido. Seiji e Hitsu também sobem de nível e decidem melhorar sua resistência e força, enquanto Oka adiciona 1 trilhão de pontos a cada uma de suas estatísticas.
De repente, ele começa a brilhar com energia divina quando o sistema o declara um deus absoluto, e ele percebe que outro Goblin o está atingindo. Mas por causa de seus novos poderes, ele nem consegue sentir. Ele decide testar sua nova força e balança suavemente a cabeça. Mas isso faz o Goblin voar, e ele percebe que se tornou OP. Ele percebe que Seiko ainda não consegue amarrar o arco. Então, ele decide ajudá-la, e ela fica impressionada quando ele rapidamente amarra o arco usando sua habilidade de destreza máxima. Então, ela diz a ele para dar o primeiro tiro, e ele ativa sua habilidade chamada Tiro de Destruição Final. Sua flecha voa para o céu, então ele se pergunta se errou. Mas um círculo mágico aparece de repente e um dragão sai dele, eliminando os goblins em seu caminho. Todos ficam maravilhados com seu poder, e Seika se pergunta como ele fez isso. Então Oka dá uma desculpa de que ele estava no clube de tiro com arco. Ela se oferece para cuidar do resto dos goblins, então ele devolve seu arco. E conforme mais goblins chegam, ela começa a atirar neles, mas todos os seus tiros erram. E ela fica desapontada porque fica sem flechas. Então Oka cria novas flechas usando sua habilidade artesanal e diz a ela que as deixou cair. Ela rapidamente os pega e começa a atirar novamente. Seiji e Hitsu eliminam todos os goblins restantes, mas Oka se preocupa com Seika. Então ele decide ficar com eles até chegarem ao seu destino. Logo chegam a Iria e notam uma hamburgueria que os deixa felizes. Mas quando todos entram, Oka decide ir embora porque acha que precisa manter seu estilo de vida isolado. Ele se senta perto de uma fonte, mas de repente sente fome porque não tem dinheiro para comprar comida. Ele fica surpreso quando Seika chega e cai na água. Então ela pergunta se ele está bem. Mas ela lhe dá um hambúrguer dizendo que é um sinal de agradecimento por ter amarrado o arco mais cedo. E ele fica surpreso com o quão gentil ela é. Ele vai pegar o hambúrguer, mas seus dedos acidentalmente a tocam e ele sente um choque elétrico ao perder HP enquanto o hambúrguer bate na parede. Ele recebe 50 mil de dano pelo breve contato e ainda está processando sua perda, mas percebe Seika chorando porque ela acha que ele rejeitou seu presente. Ele usa suas habilidades de comunicação corporativa e diz que ela é tão linda que suas mãos tremiam, mas ele ainda comeria aquele hambúrguer com prazer. Seika dá a ele outro hambúrguer enquanto se desculpa por deixá-lo nervoso. Oka come o hambúrguer feliz e pensa que deve a ela. Então ele decide ficar com o grupo até poder pagar e coloca seu plano de seguir carreira solo em espera. Seika e Oka visitam a loja de armas e Seika tenta comprar vários pacotes de flechas, mas o lojista diz a ela que eles têm um estoque limitado. Oka percebe que sua bolsa já está cheia de flechas, e mesmo que ele pudesse facilmente criar mais para ela, ele não pode entregá-las a ela sem causar suspeitas. Seiji e Hitsis logo chegam e mencionam que encontraram uma nova pousada, mas Oka decide apenas dormir no parque. Seika acha que ele está fazendo isso porque é pobre, então ela se oferece para pagar a conta dele, mas ele não quer ser um fardo para ela. Ela fica emocionada pensando que ele deve odiá-la, mas ele diz que não é o caso. Então ela agarra o braço dele e o leva para a pousada, e ele percebe que não sofre nenhum dano se ela o tocar através de suas roupas. No final, Seiji planeja suas finanças enquanto Oka se preocupa por não conseguir manter todos os favores de Seika. Ele percebe que precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Na manhã seguinte, Oka traz café da manhã para todos, o que o surpreende e ele mente que uma pessoa gentil deu a ele. Descobrimos que ele comprou o café da manhã fabricando flechas e levando-as para a loja de armas. Mas como não consegue ganhar dinheiro, ele as trocou por comida. Ele sabe que os vendeu com prejuízo, mas ainda está feliz por poder retribuir a gentileza de Seika. Após o café da manhã, Seiji diz a eles que eles deveriam se preparar para sua próxima aventura, e Seika acha que eles deveriam explorar a cidade primeiro. Mas ele menciona que eles precisam encontrar uma boa fonte de renda, e observa que há uma caverna perto da cidade que eles deveriam explorar. Mas Hutsu se pergunta se é seguro. Um homem chamado Shiro os interrompe repentinamente e pergunta se eles estão indo para a Caverna Arga porque precisarão de um navegador experiente para explorá-la.
Ele mostra um item que pode ajudá-los a conseguir um desconto na pousada e comenta que deveriam ter encontrado na primeira casa de Thoras, mas decide dividir porque não o tem. Sage se pergunta quem ele é, então se apresenta como um guia para aventureiros iniciantes, mas Oka o acha desconfiado porque só trabalha com novos aventureiros. Mas Oka está confiante de que poderá manter todos seguros se Shiro tentar prejudicá-los. Eles fazem um acordo e seguem em direção à caverna, mas no caminho encontram um grupo de goblins. Seika atira flechas neles e ela erra todas. Então Shiro a aconselha a conservar flechas, mas ela garante que tem muitas. Ele acha que ela deveria ter mais cuidado e diz a ela para pensar que cada uma de suas flechas custa 100 milhões de ienes. Então ela mira com cuidado e consegue acertar um goblin que impressiona a todos. Eles continuam sua jornada e Shiro treina Hitsu e Sage. Shiro percebe que Oka não está treinando, então dá uma desculpa de que não possui nenhuma habilidade digna de ser treinada. Mas Shiro menciona que os clubes têm um movimento final dominador, e Oka sabe que está dizendo a verdade. Aprendemos que quando ele saiu da cidade para fabricar flechas, ele encontrou um orc gigante, então tentou testar sua habilidade mais forte no clube. Mas o sistema o avisou que se ele o ativasse, o impacto destruiria tudo num raio de 200 quilômetros. Então ele decidiu não usar um movimento tão mortal. Shiro diz a ele para ser mais ativo na batalha, ou ele também se aposentará mais cedo, revelando que fazia parte de um grupo mercenário, mas saiu do grupo no meio do caminho porque percebeu a diferença de poder entre ele e o capitão. Ele revela que seu ex-companheiro agora é um rei e atingiu o nível 80, mas tem uma média de status de 160. Shiro acha que Oka está surpreso, mas na verdade está surpreso com o quão fraco o rei é. Eles logo chegam à entrada da caverna, e a julgar pela aparência, Roka acha que será bastante interessante. Eles entram e ele percebe que Seika está assustada. Então ele se pergunta se ela é uma criança. Ela fica emocionada ao ver as estalactites, mas Shiro avisa que elas podem cair, o que mais uma vez faz Oka se perguntar quantos anos ela tem. Sage pergunta educadamente sua idade, mencionando que ele tinha 30 anos em seu mundo anterior, mas Seika o surpreende quando revela que tem 17 anos. Eles chegam a uma porta gigante e Seika fica animada para ver o que há do outro lado, mas ela para ao perceber que ninguém a está abrindo. Shiro diz a ela que é o quarto do chefe e que ela morrerá se entrar. Sage acha que eles deveriam encerrar o dia, mas Shiro observa que ele tem um evento especial planejado para eles e os leva para uma sala alegando que é um local seguro onde monstros e magia não podem penetrar. E Seika percebe lanches na mesa. Então Shiro diz a eles que é uma festa de boas-vindas para os aventureiros que chegaram até aqui, mas Oka percebe que a comida está envenenada. Ele sabe que é um anestésico, mas está confiante de que não funcionará com ele. Todos começam a gostar dos lanches, mas Oka quer desacelerá-los para poder usar sua magia antídoto neles. Ele pergunta o que eles estavam fazendo antes de vir a este mundo, mas todos ficam chocados e ele percebe que não deveria ter feito uma pergunta tão delicada, mas Sage se oferece para compartilhar sua história. Voltamos à época em que Sage era apenas um estudante e descobrimos que ele odiava a escola. Então ele deixou a casa dos pais. Ele finalmente abriu sua própria empresa chamada Success Life, que Oka reconhece porque já trabalhou com eles. Ele menciona que certa vez um vendedor veio vender uma máquina para eles e Sage começou a negociar o preço. Mas a atitude do vendedor o impressionou e ele aconselhou Sage a aproveitar a vida. Então ele deixou a empresa e começou a viajar enquanto expandia seus negócios. Sua empresa fez progressos, mas acabou falindo devido a um incidente relacionado ao desenvolvimento de IA. Assim, todos na empresa sofreram e ele ficou doente mental. Ele sentiu que não poderia retribuir o conselho gentil do vendedor. Então deixou seu velho mundo com a promessa de nunca decepcionar as pessoas. Sage revela que o nome do vendedor era Sr. Shigeru e pergunta o sobrenome de Oka. Mas ele sabe que é o vendedor da história. Então ele mente que é Sasaki e todos desmaiam quando Shiro e seus homens chegam. Ele está feliz porque o trabalho deles foi fácil, mas vemos que Oka ainda está acordado e pensa que como todos estão inconscientes, ele pode usar todo o seu poder. Mas Sage de repente se levanta apesar de estar sob a influência da droga e diz a eles para não tocarem em seus amigos. Então eles o agarram e Oka fica preocupado que atacá-los possa machucá-lo também. Mas ele revida. Então eles o jogam fora e Oka vê uma abertura.
Shiro ordena que seus homens não machuquem os prisioneiros porque isso reduzirá seu valor. Então Seiji percebe que eles estão sequestrando aventureiros reencarnados. Ele acha que eles são os piores porque machucam pessoas que estão desesperadamente procurando outra chance, e ele observa que não os poupará se tentarem tocar em seus amigos. Shiro ri dele e ordena que seus homens os amarrem, mas Oka pula sobre eles e usa seu peso para derrubá-los. Mas eles o superam em número e começam a lutar sujo. Então Seiji fica com raiva e decide mostrar a ele seu movimento final, que ele conseguiu depois de converter todos os seus pontos de bônus em uma promessa de nunca trair seus amigos. Ele revela que sua habilidade final é desencadeada pela raiva e diz a eles para se renderem, mas eles não têm medo dele. Seiji se transforma e ganha asas que chocam a todos e revela que seu nome é Aldine. Ele ataca os sequestradores, mas em vez de acertá-los com seu movimento final, ele para antes de fazer contato. Ele observa que poderia facilmente julgá-los, mas não quer roubar-lhes a oportunidade de se redimirem. Shiro se rende e larga sua arma. Então Seiji vai embora dizendo que não mostrará misericórdia se eles escolherem o caminho do mal novamente, mas Oka acha que ele não deveria virar as costas para eles. Shiro tenta atacá-lo por trás, mas Oka o faz tropeçar e os sequestradores começam a chutá-lo. Então ele finge que os amigos de Seiji apareceram. Enquanto eles estão distraídos, ele remove a sujeira do nariz e destrói instantaneamente a parede com ela. Ele diz que foi o ataque de Seiji, mas não tem ideia do que está acontecendo. Então Oka menciona que viu um falcão de asas brancas respondendo à raiva do herói. Eles se ajoelham e pedem perdão enquanto Shiro promete mudar seus hábitos. E mesmo que Oka não acredite neles, ele diz para eles formarem uma fila. Ele diz a Seiji para acertá-los para que possam sentir a dor dos outros, pensando que o poder de Seiji irá machucá-los se ainda tiverem más intenções. Mas de repente ele volta ao normal porque não está mais com raiva. E também pensa que o chicote do amor não deve ser usado com raiva, senão só seria satisfatório para ele. Ele ordena que fiquem eretos e começa a dar tapas em seus rostos enquanto eles agradecem por educá-los. Depois disso, Seiji leva as meninas para suas camas e mesmo que Oka queira ajudar, ele sabe que não pode tocá-las. Seiji desmaia repentinamente e Shiro percebe que as drogas finalmente estão funcionando. Então eles pedem a Oka para se juntar a eles, prometendo dar-lhe mulheres e dinheiro. Mas ele quebra as algemas. Então eles surtam e percebem que mesmo ele parecendo feio, ele tem um coração justo. Ele diz a Seiji que fez um ótimo trabalho e eles zombam de sua cara feia, mas ele os ignora completamente. Eles voltam para a pousada, onde vemos que já entregaram os sequestradores às autoridades e receberam uma recompensa de 10 milhões de ienes porque os sequestradores eram homens procurados. Seiji quer compartilhar com todos, mas Seiji observa que tudo o que eles fizeram foi dormir, então não merecem uma parte da recompensa. Seiji acha que os colocou em perigo e não deveria ter confiado em Shiro, mas Seiji o lembra que derrotou o grupo de Shiro. Ela se pergunta se Oka também estava acordado. Então Seiji conta como ele usou seu corpo como escudo. Então ela o chama de verdadeiro MVP. Seiji pede que ele pegue o dinheiro, mas ele sabe que não pode ficar com ele por causa de sua maldição. Então ele usa suas táticas de vendedor para mentir, dizendo que gasta dinheiro de maneira tola e, portanto, é péssimo em administrar dinheiro. Seiji pega o dinheiro e o distribui igualmente, mas quando tenta dar sua parte a Oka, ele mais uma vez recusa, dizendo que não pode carregar dinheiro. Seika se voluntaria para aceitá-lo, prometendo entregá-lo sempre que ele precisar. Depois disso, Seika leva Oka ao restaurante e enquanto ela compra o almoço, ele pensa que com 25 mil rias pode retribuir e sobreviver sozinho, então não precisa mais ficar com eles. Ele acha que será a última refeição deles juntos, mas Seiko retorna de repente e lhe dá o hambúrguer grande. Ela revela que se apaixonou por hambúrgueres há 2 dias, o que o faz perceber que ela comeu seu primeiro hambúrguer recentemente. Então, ele acha que ela deve ter sido uma garota protegida. Ela pergunta sobre as estatísticas dele e ele mente que são básicas. Então, ela acha uma pena que ele não tenha prestado atenção na customização do personagem.
Ela explica que encontrou um truque onde diminuir as estatísticas de aparência aumenta os pontos de bônus, e ele acha que ela não diminuiu sua aparência, mas ela revela que os definiu para menos 16. Ele não consegue entender como ela ainda é bonita. Apesar disso, então, ela revela que em uma nota especial em suas estatísticas, ela pediu para ser bonita. Ele fica chocado ao ouvir isso, pensando que poderia ter usado o truque para parecer um modelo bonito, mas nem lembra seu nome. De repente, ela percebe um gato e percebe que nunca viu um tão perto. Então, ele diz que ela pode tocá-lo. Mas ela tropeça de repente, então ele corre para protegê-la. Mas ela consegue se recuperar e pergunta o que há de errado. Então, ele explica que estava apenas se exercitando e ela vai acariciar o gato. Ele vai até o banheiro e começa a chorar ao se lembrar de como antes, quando ela disse que queria ficar bonita, ela estava tocando a mão em vez do rosto. Então, ele acha que ela deve ter sofrido de uma doença que afetou suas mãos e pernas, e acha trágico que uma jovem tenha passado por tais coisas. Mas, de repente, ele se lembra que tem o título de Deus absoluto, então pensa que é seu trabalho ajudá-la. Seika começa a bater na porta perguntando a Elka se ele está com dor de estômago. Então ele comenta que sairá em breve, mas ele acha que ela não tem experiência social porque esteve acamada na vida passada. Ele percebe que ela será um alvo fácil para os criminosos, então, tendo o título de Deus absoluto, ele quer ter certeza de que ela está segura. Ele sai do banheiro e a encontra esperando por ele porque estava preocupada com a saúde dele. Eles se juntam ao grupo e Sage sugere que eles determinem seus empregos porque isso os ajudará na batalha. Sage escolhe ser um herói porque esse é seu objetivo, enquanto Hitsu escolhe se tornar um mago e acha que Oka deveria ser um lutador épico. Seika os interrompe e diz que também quer ser uma heroína, mas Oka pergunta se ela gostaria de ser uma lutadora épica como ele, mas ela comenta que não tem interesse e todos se equipam com novos equipamentos. Depois de completarem a mudança de classe, Seika se aproxima de Oka e orgulhosamente diz a ele que com sua nova roupa, ela se transformou em uma grande maga. Ele diz que ela está ótima e está feliz por ela ter decidido não ser uma heroína. O grupo faz uma reunião onde Sage avisa que irão para o Principado de Valíria e anuncia que não devem gastar muito com lanches, o que deixa Seika emocionado. Ela pergunta a Hitsu se ela quer pular corda com ela e ela concorda em fazê-lo. Então eles decidem ir ao parque enquanto Oka fica feliz em vê-lo se dando bem. Voltamos ao momento em que os dois foram à loja de armas, mas Seika parece estar interessado nas feitas para lutadores. Então, Oka diz a ela que os magos raramente usam armas, e com a ajuda do vendedor, ele a convence a comprar uma corda de pular. Oka mostra a ela como brincar com ele, e ela fica surpresa ao ver que ele consegue se mover bem, apesar do tamanho. Mas ele percebe que ela está pensando em algo, então ela menciona que quer ensinar Hitsu, mas acha que está muito distante. Oka percebe que ela deve querer ter privacidade, já que todos praticamente fugiram de suas antigas vidas, mas ele tem uma ideia que pode funcionar. Voltamos ao presente enquanto Oka observa as duas garotas brincando enquanto ele se esconde atrás de um arbusto e Hutsu domina facilmente a habilidade. Mas quando Seika pede que ela se apresente, ela de repente fica em silêncio. Então Seika decide ligar para seus leads porque parece uma brisa. Hutsu continua pulando corda, mas salta para o céu e todos ficam impressionados com suas acrobacias. Quando ela pousa, todos a circulam e começam a elogiá-la, pedindo-lhe para se juntar ao grupo. Mas Seika de repente começa a chorar e Oka sai do esconderijo. Eles acham que ele é tão feio que deveria ser preso, mas Hitsu diz que ele é membro do partido dela, o que eles acham difícil de acreditar. Ele diz que ela deveria ser mais atenciosa e pelo menos responder a Seika porque é insensível ignorar alguém. Mas Hitsu pede desculpas e foge. Depois disso, Seika encontra uma mensagem de Hitsu que pede desculpas por seu comportamento e agradece a Seika pelo lindo apelido que lhe deu. Ela quer ser amiga de Seika, o que a deixa feliz, e ela sai em busca de Hitsu enquanto Oka percebe que ela está se escondendo. Então, ele manda ela sair. Ela o leva para outra sala, onde se ajoelha e pula enquanto se desculpa.
Ele se pergunta por que ela está se desculpando. Então ela revela que sabe que o sobrenome dele não é Sasaki, e observa que ele é o vendedor que conheceu Seiji em seu mundo anterior. Oka se pergunta como ela sabe o nome verdadeiro dele. Então ela revela que tem uma habilidade em suas anotações especiais que lhe permite ler as janelas de status de outras pessoas. Então ele percebe que ela deve saber tudo sobre ele, incluindo seu status de Deus absoluto e sua fraqueza perto das mulheres. Ela pergunta se ele sabe sobre o passado de Seika, revelando que foi ela quem a quebrou e que está lá para se redimir. Ela revela que fez parte de um programa de IA no mundo anterior, onde conheceu Seika, e mesmo desejando a felicidade de todos, Seika se machucou em um acidente. Ele se pergunta se foi o mesmo programa de IA que destruiu a empresa de Seiji. Então ela revela que ele é na verdade seu irmão. Mas como ela parece completamente diferente do mundo anterior, ele não conseguiu reconhecê-la. E Oka acha que faz sentido, porque Seiji também não conseguiu reconhecê-lo. Hutsu menciona como ela ouviu que ele poderia fazer os outros sorrirem. Então ela estava procurando por ele, mas ele se pergunta se ela está falando a verdade. Então, ela revela que não pode mentir porque esse foi o custo de seu arrependimento em suas notas especiais e pede sua ajuda para fazer Seika e Seiji sorrirem. Ele acha que ambos são inocentes e serão alvos fáceis para criminosos. Então, decide trabalhar com ela. Ela corta o cabelo explicando que fez isso porque fez uma promessa a si mesma. E Seika também disse que cabelo curto combinaria mais com ela. No dia seguinte, o grupo se prepara para viajar ao Principado de Valíria. Hutsu se junta a eles e Seika gosta do novo corte de cabelo, então ela começa a conversar com ela, o que deixa Oka feliz por eles. No caminho, eles encontram monstros e Seika mata alguns deles com sua magia. Seika está confiante porque seu talento mágico está florescendo, mas Seiji percebe que está escurecendo, então eles precisam montar acampamento. Soubemos que eles escolheram um caminho mais íngreme por causa do pedido de Seika, e logo encontram uma caverna para passar a noite. Ela limpa o chão, mencionando que é a primeira vez que acampa. Então Seiji sugere dividir o trabalho e ela decide ir pescar. Oka a acompanha e eles sentam perto do rio, mas não conseguem pegar nada. Ela diz a ele que quer ser menos chorona, já que às vezes chora sem motivo. Mas ele menciona que às vezes as pessoas choram porque seu coração está apaixonado por alguma coisa. Ele acha que se ela não consegue entender o motivo do choro, ela deveria se perguntar o que moveu seu coração. Então ela começa a chorar novamente. Eles são interrompidos por Hitsu, que comenta que o fogo está pronto, mas Seika nota que eles não tiveram sorte. Então Hitsu pega seu arco e atira nos peixes na água, permitindo que ela os pegue. Eles logo chegam ao acampamento onde todos comem e Oka pergunta a Seiji sobre o objetivo de sua jornada. Então ele percebe que eles não têm objetivos adequados, mas observa que descobrirão o próximo passo quando chegarem a Valíria. De repente, eles ouvem passos e veem uma garota ferida chamada Rhea, que desmaia por causa dos ferimentos. Voltamos a quando ela estava sendo perseguida por dois homens que queriam puni-la, mas ela se escondeu atrás de uma árvore porque não estava em condições de lutar contra eles. Ela se lembra de como tudo aconteceu porque ela jurou matar todas as garotas bonitas desde que seu namorado a deixou por elas, e elas nunca a trataram com respeito. Voltamos ao presente quando Rei acorda e encontra Seiji sentado ao lado dela. Ele diz a ela que Seika usou magia de cura para ajudá-la a se recuperar, então ela menciona que é legal, mas Seika diz que ela deveria agradecer. E Oka percebe como Seika está triste por causa de sua resposta rude, mas acha que ela deveria ter mais cuidado com estranhos. Vemos que quando Seiji pediu a Oka para trazer água para Rhea, Hutsu contou a ele sobre suas notas especiais de que ela promete matar todas as garotas bonitas. Então, eles temem que ela possa ter como alvo Seika. No presente, Seiji se pergunta como ela conseguiu os ferimentos. Então, ela diz a ele que seu grupo foi atacado e que eles tiveram que se separar depois de fugirem para salvar suas vidas. Seiji observa que ele a protegeria até que chegassem ao seu destino, mas ela se pergunta se pode confiar nele. Então, Seika diz a ela que nunca trairia ninguém. Ele pergunta a Rhea se ela se sente melhor. Então, ela mente que está com um pouco de febre. Rhea pede a Seika para acompanhá-la até o rio e ela concorda em fazê-lo, mas ela devolve sua arma dizendo que eles podem encontrar monstros. Hutsu o segue e Oka acha que ele também deveria ir, mas Seiji o impede.
Então ele explica que Rhea é perigosa. Sage concorda que eles se queimarão se tocá-la descuidadamente e acha que Seiko cuidará de si mesma. Então eles deveriam continuar comendo enquanto esperam. Mas Oka percebe que Sage não sabe das notas especiais de Rhea. Então ele deve fazer algo por conta própria. Ele usa sua super velocidade para viajar entre o rio e o acampamento. Então Sage pensa que ele está com problemas, mas ele engana Sage fazendo-o pensar que está cansado e usa seu feitiço de sono para fazê-lo adormecer. Rhea bebe a água fresca que a faz se sentir melhor e menciona que Sage é legal, mas ainda é inexperiente. Ela deseja poder se juntar ao grupo deles, o que deixa Seika animada porque ela quer que ela esteja na festa deles. Mas Rhea menciona que isso não pode acontecer, já que ela escreveu que mataria garotas bonitas em suas notas especiais. Seika acha que ela não é bonita e se pergunta se ela fez algo de ruim com ela. Então Rhea explica que não fez, mas não pode ir contra o que escreveu para si mesma. Ela revela que ver garotas bonitas desperta um desejo descontrolado em sua cabeça. E ela fez coisas terríveis que não podem ser desfeitas. Então Seika começa a chorar, perguntando por que ela escreveu uma coisa tão terrível. Então Rhea diz a ela que as garotas bonitas de seu antigo mundo roubaram nosso homem e fizeram dela motivo de chacota. Ela revela que desde que chegou a este mundo vem trocando de festa e saindo com garotas bonitas. Mas ela acha que tudo acabará esta noite porque ela se juntará ao grupo depois de matar Seika. Ela se prepara para acabar com ela, mas Hitsa tira a espada de sua mão. Então ela tenta agarrá-lo novamente, mas Oka a impede, dizendo que ela chegou a um beco sem saída. Mas Seika de repente começa a brilhar. Então eles se perguntam o que está acontecendo e a observam enquanto ela se transforma em um anjo. Ela se aproxima de Rhea, que ameaça matá-la se ela se aproximar. Mas ela sabe que Rhea não quer fazer isso e admite que suas anotações especiais a estão forçando a matar garotas bonitas. Oka sente pena dela porque sabe que não podem alterar as notas especiais e Seika se oferece para ajudá-la a resolver seu problema. Rhea diz a ela para ficar para trás, mas ela usa seu feitiço de cura para regenerar o braço perdido de Rhea. E Oka acha que é um milagre porque ele não consegue regenerar membros perdidos, apesar de ser um deus absoluto. Ela revela que escreveu um desejo em suas anotações especiais para que pudesse se transformar em um anjo para curar seus amigos e ajudá-los a recuperar o que perderam. Ela observa que no mundo anterior ela tinha um ferimento enorme no rosto e perdeu um dos olhos. Então ela sabe o que é perder algo que deveria ter. Ela diz a Rhea que não pode curar a ferida dentro dela, mas Rhea grita para ela parar de agir como se fossem amigas e menciona que ela não pode matá-la porque ela é feia. Rhea foge. Então Hitsu começa a segui-la e Seika desmaia quando ela volta ao normal. Então Oka a pega, pensando que ela devia estar com medo e diz que ela fez um ótimo trabalho. Vemos Rhea andando em uma árvore e ela se prepara para arrancar os olhos. Mas Oka de repente a impede, revelando que ele foi capaz de encontrá-la graças a Hitsu. Ela acha que é a única maneira de evitar matar garotas bonitas, mas Oka não quer que ela se machuque e se oferece para fazer um acordo com ela. Ele revela que pode remover a visão dela sem machucá-la, mas ela não acredita nele. Então ele mostra a ela sua magia negra de alto nível, explicando que ela pode selar um dos 5 sentidos. Então ele pode usá-lo para cegá-la e revela que a magia da luz pode removê-lo, mas ele diz que ela precisa viver mais forte em troca. Ela pergunta por que ele está indo tão longe só para proteger Seika. Então ele revela que também bagunçou suas anotações especiais e que queria sair da festa no início porque não confia nas pessoas. Mas ela o tocou com sua gentileza e ele quis retribuir, então decidiu ficar na festa para protegê-la. Rhea revela que está com ciúmes dela porque ela tem uma festa cheia de gente legal. Então ele pergunta a Rhea se ela quer se juntar a eles. Mas ela explica que não pode fazer isso porque já causou danos. Então ela acha que precisa ficar sozinha, dizendo a ele para usar sua magia para cegá-la. Depois disso, Seika acorda e Oka conta tudo o que aconteceu. Mas ela não consegue acreditar que tem um poder especial. Ela quer usá-lo para ajudar as pessoas, mas ele a aconselha a manter isso em segredo porque os criminosos podem tentar roubá-lo dela. Ele explica que está dando conselhos porque ela tem apenas 17 anos e acrescenta que ela também é linda, por isso é alvo de criminosos. Ela se pergunta o que ele quer que ela faça. Então ele explica que não está dizendo para ela duvidar de tudo, mas para conhecer as pessoas com quem ela está lidando.
para que ela possa saber se elas estão tramando algo ruim. Ela promete ser mais cuidadosa, e ele diz a ela para ligar para ele se estiver com problemas, para que ele possa correr para o lado dela. Ela agradece por cuidar dela e lhe oferece um aperto de mão, mas ele sabe que sofrerá dano se tocá-la. Ele decide fazer isso de qualquer maneira e suporta a dor enquanto tenta não esmagar a mão dela. No dia seguinte, Oka conta a Sade que Reia partiu na noite anterior e revela que deixou uma mensagem em uma árvore agradecendo por curar seus ferimentos. Sade menciona que queria se despedir dela, mas Oka diz que está tudo bem porque ela estava feliz quando saiu, e ele revela que ela disse algo sobre encontrar seu próprio caminho. Depois disso, eles seguem para Valíria e Seika fica animado para ver como é. Mas Oka se lembra da conversa que teve com Hitsu. Ele conta a ela sobre o que aconteceu com Reia e ela não consegue acreditar que Seika possa se transformar em um anjo. Mas ele se pergunta por que ela não sabia disso, porque ela pode ler as notas especiais de todos. Então ela explica que as anotações de Seika não mencionavam nada sobre sua transformação e revela que o caso de Sade é diferente porque ele escreveu um processo detalhado de transformação. Oka quer saber o que está escrito em suas anotações especiais, dizendo que quer saber sua fraqueza. Então ela concorda em escrever tudo em um pedaço de papel, mas ele se pergunta por que ela está agindo de forma estranha. Ele diz que ela pode fazer isso depois que Sade definir seu objetivo para a viagem, revelando que deseja coletar informações na cidade para descobrir o que eles precisam fazer. Mas Oka observa que quer que Sade seja rei e explica que Shiro lhe contou como seu amigo assumiu o trono, então ele acha que aventureiros reencarnados podem governar a Terra. Ele explica que Sega e Sade são inocentes, mas Sade mantém sua inocência apesar de saber o quão sombrio o mundo é. Então Oka acha que a Sega pode viver uma vida melhor se tornar o governante do país. Hitsu acha que Oka deveria ser o rei, mas explica que não foi feito para isso porque não joga em equipe como Sage, revelando que prefere trabalhar sozinho. Ele acha que Sage seria um rei melhor e Hitsu pede que ele cuide de seu irmão. Então ele diz a ela que eles deveriam trabalhar juntos. De volta ao presente, Oka pensa em ajudar Seika e Sade a subir de nível, e Sade menciona que eles quase chegaram a Valíria, mas vem um grupo de monstros bloqueando seu caminho. Todos entram, mas ele percebe que precisa amarrar os cadarços dos sapatos para avisar os amigos que os alcançará. Oka percebe que está mentindo porque não tem cadarço, mas Seika acredita nele e corre em frente. Os monstros se preparam para lutar contra ela, mas Oka a protege com sua parede de vento e diz para ela não fugir. Ele vê que Sade está tentando se transformar, mas de repente percebe que suas roupas ficarão arruinadas se ele se transformar em Aldine. Então ele as tira e dobra antes de tentar novamente. Oka percebe que levará algum tempo para ele se transformar, então ele leva os outros para uma torre onde os prende com suas bênçãos, permitindo-lhes derrotar os goblins que se aproximam. Ele vê monstros subindo as escadas e não quer eliminá-los porque quer que seus amigos subam de nível, então ele convoca seus golems de lama para combatê-los. Sade finalmente consegue se transformar e corre até seus amigos perguntando se eles estão bem. Seika pergunta quem ele é, então ele revela que é um herói errante chamado Aldine e diz a ela para deixar tudo para ele. Ele envia os monstros pelos ares e todos ficam impressionados com seus poderes, mas um golem gigante aparece de repente. Ele tenta cortá-lo com a mão, mas não funciona e acusa o golem de selar sua mão. Mas ele menciona que não vai desistir porque jurou nunca trair seus amigos e elimina os monstros com sua espada. Depois disso, Seika conta a Sade sobre Aldine, e ela o acha incrível, dizendo que quer agradecê-lo por salvá-los. Sade se faz de bobo, mas observa que seus sentimentos certamente chegarão a Aldine, e ele grita o nome de Aldine, chamando-o de herói. Então Oka percebe que é infantil e se pergunta se realmente deveria ajudá-lo a se tornar rei. Eles chegam na cidade de Valíria, e Oka nota que é como uma província, mas fica surpreso ao ver um castelo com um centro de empregos próximo. Eles dão seu animal de carga para um homem que diz a Sage para preencher um formulário, mas ele acha que Oka também é um animal. Então ele nota que não pode mantê-lo lá. Sade explica que é membro do partido, e o homem fica surpreso ao ouvir isso. Mas Seika menciona que um dos animais se parece com ele. Ele vê que também é feio, mas ela acha fofo e brinca com os bichos enquanto ele percebe que ela acha tudo atraente. Eles olham ao redor da cidade e Oka nota que o mundo parece incrível,
mas na verdade é um lugar difícil de se viver porque os monstros não deixam dinheiro e todos precisam comprar comida para sobreviver. Então, ele percebe que seu partido precisa encontrar uma fonte de renda e pensa que deve ajudar Sage e Seika a ganhar dinheiro sem revelar seus poderes. Naquela noite, Sage revela que perguntou pela cidade e percebeu que eles deveriam encontrar um emprego para ganhar dinheiro. Sage observa que eles precisam ganhar pelo menos 200 mil ienes por mês, e Oka não consegue acreditar que eles precisam procurar emprego, dizendo a Sage que ainda há empregos com altos salários disponíveis. Oka revela que foi ao centro de empregos e viu cargos que pagam milhões de ienes por mês, mas acha que parecem suspeitos porque parecem bons demais para ser verdade. Sage observa que empregos incompletos não exigem experiência e recebem salários enormes, e pergunta a Oka se ele quer ir ao cassino. Então ele se pergunta se Sage quer jogar, mas ele explica que só planeja coletar informações porque perguntou pela cidade. Então sabe que as pessoas não ganham muito dinheiro com empregos comuns. Mas ele acha que pode encontrar gente rica no cassino e quer saber como eles ganham dinheiro, dizendo a Oka que planeja encontrar o melhor caminho para sua festa. Eles decidem ir ao cassino onde Seika joga roleta, mas ela menciona que está ficando tonta. Uma garota pergunta a Oka se ele quer uma bebida, mas ela fica enojada com sua aparência e imediatamente se afasta. Então ele percebe que será difícil para ele reunir informações. Ele vê que Sage começou a perguntar enquanto Hitsu usa sua habilidade para ler as janelas de outras pessoas, e ela vê algo que chama sua atenção. Seika vence o jogo e Oka diz que está feliz por ela, mas ela aposta tudo e acaba perdendo tudo. Depois disso, ele pergunta quanto dinheiro ela perdeu, mas ela diz que não tem certeza. Então ele a lembra que ela começou com 5.000 de ienes. Ela verifica os bolsos e diz que ainda tem 3.000. Então ele percebe que ela perdeu muito dinheiro. Um homem chamado Gagita se aproxima dela de repente e revela que é o gerente do cassino. Ele acha que ela deve ser rica e ela diz que é verdade. Então ele percebe que estava certo sobre ela revelar que a estava observando. Ele a convida para conversar em particular, mas Oka acha que ele está desconfiado e pergunta se pode se juntar a eles. Kajita acha que ele deve ser seu guarda-costas. Então, ele permite que ele vá junto e os vemos no quarto de Kajita, onde ele menciona que ficou impressionado com a forma como Seika jogava. Ele observa que ela deve ser rica, já que apostou tudo sem hesitar, e ela fica lisonjeada ao ouvir isso, mas Oka acha que não é um elogio. Kajita diz a ela que tem algo especial para ela e mostra a ela um passe de palco extra dizendo que ela pode usá-lo para acessar jogos que seus outros clientes não podem jogar. Ele menciona que as pessoas geralmente pagam 2.000 de ienes por ele, mas ele diz que ela pode obtê-lo de graça se aceitar e ela se pergunta por que foi escolhida. Então ele explica que é porque sente a paixão dela pelo jogo, mas Oka sabe que ela está sendo enganada e diz a ela para discutir tudo com Sage antes de aceitar o cartão. Ela decide seguir o conselho dele, e Kajita diz a ela para apresentar seus amigos a ele, pensando que eles também devem ser ricos, mas ela menciona que é mais rica do que eles. Ele diz a ela para não contar aos outros clientes sobre sua oferta, e observa que está ansioso para ouvi-la. Então, ela o acha uma pessoa legal. Seika sai para encontrar Seiji enquanto Oka pergunta a Hitsu sobre Kajita. Então, ela revela que ele é uma má notícia porque leu suas notas especiais e menciona que ele quer tirar tudo das pessoas que são ricas. Naquela noite, Seiji diz a Seika que acha Kajita suspeito, e Oka menciona que ele fala mansa e é hábil em fazer as pessoas pensarem que são especiais. Ele acha que Kajita é perigosa, e Seika se pergunta como ele sabe disso, mas ele não quer contar a ela sobre a habilidade de Hits. Então, ele apenas brinca sobre ser um detetive. Seiji mostra a eles as ofertas de emprego suspeitas, e observa que todos estão ligados ao cassino, revelando que entrevistou as pessoas que se candidataram às vagas. Menciona que a pessoa de contato era diferente para cada posto, mas todas as atribuições de trabalho eram no cassino, e revela que as pessoas que entrevistou não passaram dizendo que não encontrou ninguém que fosse contratado, mas ele observa que encontrou um homem chamado Kai, que revelou que seu amigo foi contratado no cassino e que sua tarefa era encontrar jogadores. Mas Sage revela que o homem agora está desaparecido, e Kai tentou procurá-lo, mas percebeu que a casa do amigo era um terreno baldio, e todos agiam como se ele nunca tivesse existido.
Oka acha que as pessoas que trabalhavam no cassino foram criadas e Hitsu revela que encontrou algo na entrada do cassino, mas todos percebem que é um dedo humano. Ela revela que foi deixado cair por um homem que carregava uma sacola, e Seiji percebe que o cassino está fazendo algo questionável. Então ele acha que eles deveriam investigar. Para que os voluntários se disfarcem, diga a todos que o gerente a recrutou e ela observa que é a pessoa mais rica do partido. Seus amigos dizem que é perigoso, mas ela menciona que está com raiva porque Kadita enganou e machucou as pessoas. Oka espera que Seiji a impeça, mas ele apoia sua decisão porque acha que eles são os únicos que podem resolver o caso. Depois disso, Oka pergunta a Hitsu sobre as habilidades de Kajita. Então ela revela que não sabe, mas ele parece ter a habilidade de ver através das mentiras. Ela revela que a janela dele estava deformada e nota que não viu nada parecido, dizendo a Oka para ter cuidado com mentiras. Então, ele decide evitar blefar quando estiver com Kajita. Ele agradece pela informação e lembra como Reia era controlada por suas notas especiais, mas acha que Kajita não se parece em nada com ela. Hitsu menciona que eles precisam fazê-lo pagar, já que ele está usando o cassino para destruir pessoas ricas, e Oka decide trabalhar com ela porque sabe que Kajita é mau. Ela revela que rezou pelo grupo deles porque quer que eles continuem trabalhando juntos, e observa que se o verdadeiro mal aparecer diante dela, ela usará seus poderes para mandá-los para o inferno. Eles decidem se infiltrar no cassino, e Seika se disfarça de celebridade ao se lembrar de como Oka lhe disse para evitar mentir porque Kajita poderia virar o jogo contra ela. Ele também a ensinou como falar com bandidos para que ela não compartilhe informações pessoais, e acha que eles fizeram preparativos suficientes para o encontro com Kajita. De repente, ele a cumprimenta e diz que ela está incrível, perguntando se ela decidiu aceitar sua oferta. Então, ela menciona que se tornará membro se ele puder lhe dar um jogo digno dela, e ele fica feliz ao ouvir isso, dizendo-lhe para segui-lo até o cassino. Ela parece nervosa, mas Oka diz que tudo ficará bem porque ele ficará ao seu lado. Kajita os conduz por um corredor e diz a Seika para mostrar seu cartão na entrada para que ela possa entrar na fase extra. Oka sabe que a habilidade de Kajita é ativada quando alguém mente para ele, então ele acha que eles precisam lhe dar o mínimo de informação possível. Ele diz a ela para aproveitar o palco extra enquanto lhe mostra uma linda sala, e Oka percebe que há mais funcionários do que clientes. Kajita A apresenta a um homem chamado Kaido, que lhe mostrará o lugar, mas ele atrapalha sua apresentação porque está extremamente nervoso. Então Oka acha que ele deve ser novo. Kajita de repente começa a falar com ele e pergunta se ele também quer jogar, mas ele acha que Kajita só quer obter informações dele. Então ele menciona que não tem dinheiro. Ele usa sua ultravisão para olhar ao redor e vê o assistente de Kajita fazendo anotações sobre Seika. Então percebe que Kajita quer aprender mais sobre ela. Ele pergunta a Oka se ele está acima do nível 70 e ele sabe que não pode mentir. Então responde vagamente, mas Kajita se pergunta se seus atributos são altos. Então ele menciona que gastou seus pontos sem pensar e deixou muitos zeros, o que na verdade é verdade porque há muitos zeros em sua janela de status. O assistente de Kajita anota tudo o que ele diz, mas Oka percebe que eles estão planejando usar magia para esmagá-lo. Então ele percebe que eles querem derrubá-lo. O assistente de Kajita diz que ele é necessário em outro lugar. Então ele diz a Seika para se divertir, prometendo mostrar a ela a batalha dos monstros quando ele retornar. Kato menciona que servirá como seu acompanhante e conta a ela sobre os jogos que eles fazem nesta fase. Mas Oka percebe outro homem que o lembra de seu chefe quando ele era um escravo corporativo. Ele percebe Kajita carregando um pedaço de papel que menciona que ele tem um plano de libertação e Oka se pergunta do que se trata. Kato se esforça para responder as perguntas de Seika e está sob muita pressão. Então Oka percebe que tudo está indo bem porque o objetivo deles é permanecer lá sem gastar demais. Ele finge estar com dor de estômago e comenta que precisa usar o banheiro. Então Keiyu se prepara para mostrar o caminho, mas Seika diz para ele ficar e responder as perguntas dela. Oka sai para investigar Kajita e coloca um guarda para dormir antes de usar sua habilidade de transformação para se transformar em um morcego.
Ele vê Kajita entrando em uma sala, então começa a segui-lo enquanto usa sua magia dimensional para observar Seika, revelando que ele pode usá-la para alcançá-la caso algo aconteça. Kajita começa a conversar com seus pais e ficamos sabendo que eles tiveram dificuldades financeiras, mas o ensinaram a viver uma vida feliz e honesta. Ele sempre os admirou, mas um dia eles resistiram ao pedido de despejo. Então a imobiliária e a incorporadora decidiram retirá-los. Foi então que passou a odiar os ricos e depois de vários anos conseguiu se vingar, mas pensou em acabar com a vida já que havia alcançado seu objetivo. De repente recebeu o convite para começar uma nova vida e decidiu ir em frente, mas percebeu que o mundo ainda não é justo porque os ricos estão fazendo sofrer os pobres. Ele acha que o dinheiro corrompeu as almas dos ricos. Eles precisam ser purificados com seu plano de libertação que os punirá por seus pecados. E Oka percebe que dedicou sua vida à vingança. Kato aparece de repente e menciona que Seika quer ir embora porque acha o lugar chato. Kajita o lembra de sua tática, dizendo que eles precisam viciá-la em jogos de azar. E ele pergunta ao companheiro de Kaido se ele entende o plano deles. Então, ele menciona que sim. Mas Kajita sabe que ele está mentindo. Então, o mata com sua magia e ordena que um homem se livre do corpo. Ele diz a Kato para não mentir para ele e pergunta se ele entende o plano. Então, ele observa que eles devem deixar Seika vencer hoje para que ela seja atraída para os jogos. Kajita fica feliz por entender o plano e diz-lhe para continuar com o bom trabalho. Mas Oka percebe que Kato é um escravo corporativo. Oka retorna para Seika, que revela que acabou de vencer 6 jogos consecutivos. Então agora tem 200 milhões de ienes. Kato diz que ela nem sempre precisa apostar tudo, mas ela observa que é sua política e Oka sabe que pode perder todo o seu dinheiro em um instante, mas o plano é deixá-la ganhar. Então ele diz a ela para continuar, mas Kato se afasta de repente e Oka sabe que ele se reportará a Kadita. Ele toca uma ficha e percebe que seu ganho zero não funciona, pensando que deve ser porque não é dinheiro. Mas Kajita chega de repente e pensa que estava certo sobre Seika porque ela parece ser uma excelente jogadora. Ele a convida para jogar o jogo que mais lhe agrada, avisando que a tarifa será maior e que será disputado no Coliseu. Ele os leva para a arena subterrânea e todos ouvem um rugido quando ele percebe que o jogo é uma batalha de monstros. Ele mostra os monstros e explica que eles lutarão até a morte, então ele tem certeza de que isso aumentará a adrenalina de todos. Um deles morde a gaiola, então Seika fica com medo, mas ele manda ela relaxar e usa sua magia para acalmá-la. Oka se pergunta onde ele conseguiu os monstros porque eles parecem ser únicos. Então Kajita revela que eles foram feitos no cassino e pergunta a Seika se ela quer jogar. Mas Oka menciona que eles deveriam deixar Seide ver os monstros e Seika explica que eles precisam ir para casa para que ela possa contar a Seide sobre o jogo. Kadita manda Kato se despedir deles e enquanto eles entram no elevador, Seika percebe que tem um hematoma no rosto. Ele explica que acertou quando cometeu um erro e diz a ela que está bem, mas Oka sabe que Kajita bateu nele. Ela usa sua magia para curá-lo, mas ele se pergunta por que ela fez isso. Então ela diz que é porque ela é uma grande maga. Ele fica comovido com as ações dela. Então diz a ela para correr e nunca mais voltar ao cassino enquanto explica a situação para ela. Ela percebe que Kajita está atrás dela e Keita revela que odeia seu trabalho, mas tem medo de ser morto, então ainda segue as ordens de Kajita. Oka diz para ele correr porque sua vida está em perigo agora que ele desabafou, mas ele explica que não pode, pois Kajita já sabe tudo sobre ele. Ele espera que um herói venha salvá-los e Seide de repente apareça como Aldini, mas Seika se pergunta por que Hitsu está com ele. Então ela explica que se infiltrou sozinha no cassino, mas ele apareceu de repente e mencionou que iria derrubar o gerente do cassino. Eles ouvem os guardas se aproximando, então Seide diz às meninas para escaparem pelas escadas e ele remove as asas ao entrar no elevador com Oka e Kato. Kato conta a Seide sobre o poder de Kajita, revelando que ele pune os mentirosos, drenando sua força vital, e sabe se uma pessoa está mentindo porque seu alvo brilhará vermelho em seus olhos. Os guardas os veem quando eles saem do elevador e perguntam a Kato o que está acontecendo, mas ele diz a todos para evacuarem porque os monstros subterrâneos estão prestes a ficar fora de controle. Então as pessoas saem do cassino enquanto Kato guia Seide e Oka para a arena subterrânea onde Kajita está executando seu plano de libertação. Mas um homem de repente usa o elevador e Kato percebe que é a única maneira de chegar à arena.
Então eles precisam esperar o retorno. Seika aparece de repente em sua forma de anjo e Sage não a reconhece. Então ela se apresenta como a donzela do Sol Corona. Ela explica que está ali para ajudar porque uma garota pediu para ela salvar seus amigos e ela revela que tem o poder de curar. Sage a dá as boas-vindas ao grupo e Oka percebe que os dois são esquisitos, mas um demônio também aparece. Então Sage pergunta quem ela é. Seika nota que a conheceu antes e Oka percebe que é Hitsu, mas ela o impede de revelar sua identidade porque não quer que os outros descubram. Ela revela que usou sua habilidade para fazer sua arma que Sage e Seika acham legal. Então ela usa seu poder para criar armas para eles. Sage pergunta o nome dela, mas ela menciona que não tem. Então ele decide chamá-la de Garota Demônio. O elevador retorna e ele manda Kato evacuar enquanto eles cuidam de tudo, mas ele não quer ir embora. Oka explica que eles precisam que ele atue como testemunha porque há funcionários do governo envolvidos no caso. Então Kato deve reunir provas sobre eles. Ele diz aos outros para terem cuidado ao subirem no elevador, e Oka ativa seus buffs enquanto diz a seus amigos que lidará com Kadita porque quer puni-lo por suas ações. Vemos o homem que pegou o elevador se reportando a Kogeta, mas ele não está feliz com o que está acontecendo. Então usa seus poderes para matar o homem e se prepara para lidar com Oka e os outros. Oka não consegue acreditar que Kogeta matou seu próprio homem e observa que armas não são permitidas no cassino, perguntando se eles querem lutar contra seus monstros. Ele revela que o homem que ele matou tem o poder de cura, e vemos que agora ele pode usá-lo. Então Hutsu percebe que pode roubar os poderes das pessoas que mata. Sage e as meninas se preparam para enfrentá-lo, mas Kadita de repente apaga as luzes. Então elas se perguntam o que está acontecendo. Uma voz os recebe na arena enquanto Olga percebe que Kadita desapareceu. Então ele começa a procurá-lo enquanto salva um cliente. Uma quimera sai de sua jaula e cospe fogo neles, mas Hitsu apaga a chama e todos ficam impressionados com suas habilidades. Ele sobe ao céu e ela verifica suas estatísticas, revelando que é um monstro de nível 80 com atributos sombrios. Então ela sugere atacá-lo com o elemento luz. Sage se esquiva das chamas da quimera e consegue desviar uma bola de fogo, mas percebe que ela atingiu o local onde Seika está. Então fica preocupado, mas ele percebe que Hitsu foi capaz de salvá-la e ela diz para ele continuar se movendo para que a quimera não possa acertá-lo. Ele continua a se esquivar de seus ataques e tenta esmagá-lo, mas ele o destrói com um pilar de luz e Oka fica impressionado por ter conseguido vencer apesar da diferença de nível. Mas bate nele antes de desaparecer. Então Seika o cura e Oka percebe que seu momento foi arruinado. Hutsu sabe que Sage subiu de nível e ela diz a ele para aumentar sua defesa para que ele perceba que ela pode ver suas estatísticas. O locutor o elogia por derrotar a quimera, mas observa que há outros monstros na arena e duas outras quimeras saem de suas jaulas enquanto Hitsu revela que ambos estão no nível 200. Sage ordena que Oka vá atrás de Kadita, mas ele usa seu feitiço de debuff para desacelerar os monstros antes de partir, para que seus amigos possam derrotá-los. Vemos Kadita rindo enquanto observa a luta, e ele menciona que quer libertar Sage e seus amigos, mas Oka aparece de repente atrás dele. Então ele tenta derrotá-lo, mas Oka bloqueia facilmente seus ataques e Kadita pergunta o que ele está fazendo nos bastidores. Ele explica que só quer falar com ele, mas vê que há ovos por toda parte. Então percebe que é onde Kadita respira seus monstros. Ele tenta esfaquear Oka pelas costas, mas bloqueia facilmente os ataques e diz a Kadita que sabe o que está acontecendo no cassino, perguntando se ele odeia os ricos. Então ele explica que não gosta deles porque sempre fazem os pobres sofrer pensando que são maus porque o dinheiro os corrompeu. Ele observa que sua alma é pura porque experimentou a pobreza e pensa que deve purificar os ricos porque eles caíram na depravação. Oka diz a ele para se render, mas ele acha que Oka não tem chance contra ele, já que ele já está no nível 521. Ele acha que é tão OP que nem mesmo um exército pode derrotá-lo, mas Oka diz que ele é igual às pessoas ricas que ele odeia porque faz pessoas inocentes sofrerem. Ele fica com raiva ao ouvir isso enquanto se lembra de como pessoas ricas mataram seus pais.
Mas Oka, de repente, o dá um soco e diz que ele é um lutador épico. Voltamos para Sage e seus amigos e vemos que eles estão prestes a lutar contra o último monstro. Mas Hitsa observa que suas estatísticas são insanas. Seika cura Sage, que está determinado a fazer o que for preciso para derrotar o monstro e encontrar Oka. Oka diz a Kadita para se render mais uma vez, mas ele se recusa a desistir e invoca seu monstro mais forte, revelando que seu nível e estatísticas são de 9.999. Então ele pensa que seu poder é igual ao de um deus. Ele observa que não sabe como Oka gastou seus pontos, mas acha que desperdiçou todos eles em suas habilidades de combate, então sua magia deve ser zero. Kadita menciona que seu monstro pode usar o feitiço mais forte do mundo e lança o trovão dos deuses que cobre Oka com relâmpagos. Então Kadita pensa que está perdido. Mas de repente ele usa um feitiço chamado Nevasca da Cruz do Norte, que congela a sala e empala o monstro com gelo. Ele avança e corta-o ao meio, e Kadita se pergunta o que aconteceu. Então Oka explica que o Trovão dos Deuses é apenas o segundo feitiço mais forte e o feitiço de Nevasca que ele usou é o mais poderoso do mundo. Kadita se pergunta como ele pode usar magia porque ele deveria ser um lutador épico. Então ele explica que é apenas um título dado a ele por Sage, revelando que ele é na verdade o Deus Todo-Poderoso. Kadita sabe que ele não está mentindo, mas se recusa a acreditar no que está dizendo, então corre até ele. Mas de repente é esfaqueado por trás e reconhece a arma como a lança de artilharia. Uma garota chamada Karina sai de repente de um portal e diz que ele não deveria ter roubado e matado um de seus funcionários que tinha o poder de sintetizar feras mágicas. Ele observa que fez tudo por ela porque ela disse que queria ver outro deus, mas ela não tem ideia do que ele está dizendo. Então ele se pergunta se ela está mentindo para ele, chamando-a de Deus Todo-Poderoso, e Oka fica surpresa ao ouvir isso, percebendo que ela é igual a ele. Ela acha que Kadita já está morto, mas não se importa, e pergunta a Oka se ele quer conversar porque ela sabe que ele também é um deus todo-poderoso. Ele manda ela ficar longe, então ela pergunta se ele é tímido, mas ficamos sabendo que ele está tomando cuidado porque pode morrer se ela tocar nele. Ele pergunta por que ela matou Kadita porque eles deveriam estar do mesmo lado, e ela explica que ambos pertencem ao grupo chamado Ordnance Spear, mas ela observa que ele é apenas mais um cara que a adorava. Ela revela que a arma que usou para matá-lo é apenas um símbolo, e observa que o grupo deles é uma aliança de pessoas reencarnadas que não podem viver como cidadãos comuns. Ela menciona que a maioria de seus membros são criminosos e desajustados, que poderiam causar o caos se fizessem o que quisessem. Então, decidiram criar um grupo para manter a ordem no mundo. Oka pergunta se foi ela quem criou o grupo, mas ela diz que está apenas trabalhando com eles para se livrar de membros problemáticos como Kadita. Ela convida Oka para se juntar a eles porque acha que sua aparência também o torna um desajustado, dizendo que ele deve ter definido sua aparência para o valor mais baixo possível para maximizar suas estatísticas. Então, ele percebe que ela sabe como funcionam os atributos e ela se pergunta o que mais ele sacrificou para se tornar o Deus Todo-Poderoso, pensando que deve ser seu desejo estar com mulheres. Ela observa que ele é como um samurai que está pronto para tirar a própria vida e diz que se sente sozinha porque nem todos são páreos para ela. Mas ela acha que ele é a única exceção porque também fez sacrifícios para se tornar o Deus Todo-Poderoso, e ela quer que ele seja seu amigo, já que ele pode ser o único que pode entendê-la. Ele diz a ela que eles podem ser amigos, mas observa que não se juntará ao Ordnance Spear porque seu objetivo é guiar seus amigos neste mundo, e ele a convida para se juntar a ele. Mas ela percebe que eles não vão se dar bem e diz que se tornará um obstáculo para ele, então ele se pergunta o que fez para deixá-la chateada. Kadita de repente se levanta e sabe que ela mentiu para ele porque uma vez lhe disse que queria conhecer um deus. Ela admite que ele está certo ao revelar que ela quer ver um deus que a guiaria sempre que ela estivesse lutando e ele se prepara para roubar seus poderes. Mas ela usa seu portal para cortar o braço dele e sua máscara é arrancada. Então ela fica envergonhada porque Oka agora pode ver seu rosto. Mas ela diz a ele que precisa ir para casa. Então se despede dele e sai pelo portal.
Depois de uma semana, todos comemoram e vemos que agora eles têm uma montanha de dinheiro que receberam do governo por impedir Kodita. Soubemos que Sage não quis aceitá-lo quando os funcionários o entregaram porque ele apenas agiu por justiça. Mas Oka disse-lhe que o governo teria problemas se ele recusasse a recompensa. Aldini e seus amigos deveriam receber uma grande parte, mas não apareceram. Então o grupo de Sage recebeu metade porque estava envolvido no incidente. Sage observa que o final de Kajita é irônico porque ele foi esmagado pelo castelo que construiu. E descobrimos que Oka fez parecer que ele morreu quando o cassino desabou. Mas ele nunca contou a ninguém sobre Karina. Seika diz a Oka que agora eles são ricos e descobrimos que eles têm milhões de ienes. Mas Sage observa que o dinheiro pode desaparecer em um instante se eles não souberem como usá-lo. Ela lembra a Sage que ele deu a ela como fundo de fortalecimento do partido. Então ela planeja gastar tudo para tornar todos mais fortes, e Oka acha que é uma ótima ideia. No dia seguinte, Oka conta a Sage sobre a lança Ordnant e observa que elas podem se tornar obstáculos para ele se ele quiser se tornar um herói. Oka mostra a ele sua bandeira e explica que ela estava presa à lança que servia de símbolo. Então ele acha que eles deveriam perguntar às pessoas sobre isso. Kato de repente se junta a eles e chama Sage de herói. Então ele explica que é um Aldini, mas Oka sabe que Kato já sabe a verdade, pois é óbvia. Ele revela que o cliente rico que resgataram está procurando uma escolta porque quer voltar com segurança para sua cidade natal e ficamos sabendo que ele é o presidente de uma empresa que fabrica armas. Sage aceita a tarefa e Kato revela que o nome do cliente é Sakurai. Então Oka percebe que ele é seu chefe do mundo anterior. Depois disso, o grupo de Sage conhece Sakurai, que o agradece por salvar sua vida. Mas de repente, ele percebe Seika e se ajoelha diante dela, enquanto Oka lembra que ele era famoso por assediar garotas. Eles andam juntos na carruagem e Oka fica feliz por Sakurai não o reconhecer. Mas vemos Karina observando-os enquanto observa que Oka parece uma hipócrita. Mais tarde, eles chegam à cidade natal de Sakurai, onde se juntam a ele para jantar, e Seika fica maravilhado com a comida. Mas Oka lembra que Sakurai não come muito porque tenta controlar os níveis de ácido úrico. Mas uma garota chamada Matsu usa seu feitiço de recuperação nele enquanto ele come, e Oka percebe que é assim que ele reinicia seus níveis de ácido úrico. Ele revela que Sage lhe mostrou a bandeira da lança de artilharia e observa que não a reconhece, mas acha que um de seus funcionários pode saber disso. No dia seguinte, um homem chamado Subaru os dá as boas-vindas à empresa de armas Sakurai e mostra o local enquanto explica como eles fabricam seus produtos. Ele mostra como suas facas podem cortar um tomate facilmente e Seika diz que quer ver mais. Então ele diz a ela para assistir às demonstrações ao vivo no segmento de vendas diretas. Ela sai com Hitsu e Sage pergunta a Subaru sobre a bandeira que encontraram, pensando que ele deve saber algo sobre ela, já que ele fabrica armas. Ele revela que não o reconhece, mas observa que certa vez atendeu a um pedido personalizado em que um grupo de pessoas lhe encomendou 1000 lanças. Ele menciona que eles usavam capas com um padrão semelhante, mas desapareceram repentinamente depois que ele lhes deu a ordem. E ele tentou visitar a casa deles, mas percebeu que estava vazia. Oka pergunta a ele sobre a lança de artilharia. Então ele revela que nunca ouviu falar dela. Mas Hitsu de repente os interrompe, contando que algo aconteceu com Seika. Mas eles percebem que ela está apenas fazendo uma demonstração ao vivo, e Subaru percebe que ela tem talento, então quer que ela se junte a eles. Naquela noite, Sage diz a Oka que deseja abrir uma empresa para o futuro do partido, e observa que é difícil movimentar-se com o dinheiro que tem, porque não podem confiar nas instituições financeiras deste mundo. Ele menciona que eles precisam descobrir a verdadeira natureza da lança Ordnant, e acha que a criação de uma empresa os ajudará a atingir seu objetivo, porque serão capazes de recrutar aliados para seu lado. Mas Oka menciona que é contra porque é muito arriscado, e lembra Sage de suas anotações especiais. Oka diz que ele não pode trair seus amigos, então se um deles se rebelar contra ele, ele não poderá fazer nada para prejudicá-los. Oka diz a ele para se tornar rei e se cercar de confidentes de confiança que governarão o povo para ele enquanto ele supervisiona tudo de cima. Oka acha que é a melhor maneira de ele governar, já que não estará sujeito às suas notas especiais, mas acha que Oka quer que ele administre a empresa assim.
então decide contratar um presidente. Ele agradece a Oka pelo conselho, mas percebe que Sage o entendeu mal e lembra como seu comentário do mundo anterior afetou a empresa de Sage. Ele diz a Oka para se tornar um de seus membros fundadores, pois deseja que ele seja um de seus confidentes, mas Oka acha que ele não deveria estar na empresa. Ele conta a Sage sobre suas notas especiais, revelando que sua taxa de renda é zero. Então o dinheiro desaparecerá assim que ele tocá-lo. Mas Sage acha que isso não importa, porque ele é uma boa pessoa, dizendo que poderia ter usado suas notas especiais para apagar o dinheiro deles, para que eles ficassem tão infelizes quanto ele. Sage implora a Oka que lhe empreste forças. Então ele decide trabalhar com ele, dizendo-lhe para garantir que sua empresa seja um sucesso. No dia seguinte, Sage conta às meninas sobre seu plano de abrir uma empresa, explicando que criarão um sistema de apoio para aqueles que são marginalizados por suas notas especiais. As meninas decidem se juntar a ele, e Seika pergunta como ele vai nomear a empresa, mas ele quer chamá-la de Chama Ardente de Humanos e todos acham que isso parece ridículo. Depois disso, eles deixam a cidade natal de Sakurai e retornam para Valíria, onde iniciam sua empresa. Um mês depois, Sage apresenta seus amigos ao presidente da empresa, Kai, dizendo que foi ele quem lhe deu informações sobre o cassino. Ele revela que Sage o contratou para se passar por funcionário de um cassino, e Oka se pergunta como ele sobreviveu, já que Gogeta conseguia detectar mentiras. Então Kai revela que manter a discrição é sua habilidade especial. Sage menciona que Kai administrará sua empresa e Kato aparece de repente revelando que também trabalhará com eles. Sage observa que é o presidente da empresa Vice Bridge, que se concentrará em apresentar um caminho para uma vida justa, mesmo para aqueles que sofrem por causa de suas anotações especiais. Ele explica que o nome da empresa significa Ponte para a Luz, e Oka fica feliz por eles terem um nome decente, mas Sage observa que eles têm uma missão ultra secreta. Ele menciona que eles precisam coletar informações sobre a lança Ordnance, e descobrimos que Oka já contou a todos sobre isso, mas ele não contou sobre Corina, pois ela também era um deus absoluto. Oka treina Seika sobre como trabalhar lá enquanto Sage verifica os documentos dos possíveis registrantes, e Hitsu usa sua habilidade para investigá-los. Vemos Seika e Oka entrevistando os inscritos, e um deles menciona que está sofrendo, revelando que não pode aceitar dinheiro por causa de suas notas especiais. Seika diz que ele pode aceitar mercadorias como pagamento em vez de dinheiro, e ele se pergunta por que nunca pensou nisso, enquanto ela observa que eles são especialistas em gerenciamento de notas especiais. Ele agradece pelo conselho e Oka observa que ela se tornou um membro confiável da empresa. Mas quando chega o próximo inscrito, Oka fica nervoso ao ver uma mulher e tem a sensação de que algo ruim está para acontecer. Ela tem medo dele porque ele parece um monstro. Então Seika explica que ele é o mascote da empresa, mas ela acha estranho que eles mantenham uma criatura tão feia com eles. Ela sabe que eles combinam pessoas com empregos adequados às suas habilidades e se pergunta se eles têm um emprego para ela. Então Seika diz a ela para preencher a folha de inscrição, mas ela se pergunta se realmente precisa anotar suas anotações especiais. Então Seika explica que o objetivo deles é superá-las e conta à mulher sobre Reia, que agora vive uma vida normal, apesar de suas anotações especiais. Vemos Sage enquanto ele lê uma lista de recompensas e Keido explica que coletou as informações de um escritório do governo, pensando que isso os ajudaria a encontrar os membros da lança Ordnance. Sage observa que todos eles são criminosos procurados e verifica suas fotos, notando que são todos perigosos. Voltamos para a mulher enquanto ela escreve suas anotações especiais e entrega a folha de inscrição para Seika, que percebe que seu nome é Lia. Ela pergunta a Seika se ela pode olhar sua mão, então ela abre para Lia, que pergunta se ela tem um segredo. Seika acha que consegue ler sua mente, mas Lia revela que acabou de usar um truque usado pelos videntes, conhecido como leitura fria. Ela explica que funciona fazendo perguntas que se aplicam a qualquer pessoa e revela que ela era uma cartomante popular no mundo anterior, então Seiko a acha incrível. Descobrimos que ela trabalhava à noite e que seu trabalho era sentar e beber com homens, mas um vendedor de uma empresa comercial lhe ensinou leitura da sorte, e Oka percebe que ela está se referindo a ele.
Ela lembra que ele era um cara estranho que trazia novos funcionários da empresa para o bar e trocava o cargo de novos funcionários pelos noturnos para ensiná-los a vender. Ele também lhes ensinou truques para se conectarem com as pessoas, que incluíam adivinhação, e deu a ela um livro sobre o assunto para que ela se interessasse pelo assunto. Ela leu o livro até o fim e viu um bilhete na última página que mencionava que ele nunca a decepcionaria. Ela continuou aprendendo sobre o assunto e ficou conhecida como a deusa da adivinhação, mas menciona que tudo graças à professora. Naquela noite, Oka conversa com Hitsu, que lhe diz que a verificação de antecedentes dos candidatos está quase terminada. Mas ele observa que nunca mais esperava ser funcionário da empresa e pergunta se ela sabe o que aconteceu com ele no mundo anterior. Ela sabe que ele foi falsamente acusado, revelando que investigou o caso dele, então ela sabe que a garota que o incriminou tinha um histórico de mentir sobre isso. Ela diz a ele que acredita nele e ele está feliz por ela saber a verdade, mas ela menciona que eles precisam continuar com a verificação de antecedentes. Ele observa que a próxima candidata é Lea e usa sua habilidade de busca para procurá-la, mas se pergunta o que ela está fazendo em um lugar tão estranho. Ela se aproxima de uma garota e pergunta se ela deve ao homem que mora lá. Então ela revela que seu irmão estava doente e ela teve que pedir emprestado 10.000 ienes para pagar o remédio. Mas sua dívida atingiu 1.000 de ienes e ela chora porque não sabe o que fazer, enquanto Lea menciona que o tubarão do gramado irá vendê-la se ela não puder pagar o valor que lhe deve. O tubarão do gramado, chamado Kaido, aparece e reconhece Lea, perguntando se ela está mexendo com seu cliente novamente. Oka lembra que estava na lista de procurados e vê a bandeira da lança de artilharia, então percebe que Kaido pertence ao grupo. Ele diz à garota que hoje é o prazo dela, mas ela implora que ele renuncie aos juros, já que ela só pode pagar 10.000 ienes. Mas ele diz a ela para não subestimá-lo, e Hitsu lê sua janela revelando que ele valoriza mais o dinheiro do que a vida, e não acredita em deuses. Ele começa a ameaçar a garota, mas Lia se oferece para comprá-la e ele se pergunta por que ela continua comprando seus clientes. Mas ela o lembra que ele é um homem procurado, então ele precisa se esconder das autoridades e ela menciona que é mais seguro para ele vender a garota agora para se livrar dela. Então, ele concorda em vendê-la para Lia, que usa sua habilidade reprimida na garota, explicando que isso a impedirá de tirar a própria vida. E ela diz à garota que agora pertence a ela, mas ela ordena que ela volte para casa e Oka diz a Hitsu para segui-la enquanto Lia pergunta a Kaido sobre o outro garoto que vai pagar a ele hoje. Então, ele explica que o menino já está morto porque empreendeu uma perigosa missão para receber uma grande recompensa, mas nunca mais conseguiu voltar. Kaido a convida para se juntar à lança de artilharia, mas ela explica que não está interessada e avisa que precisa ir embora, pois o vento noturno faz mal à sua pele. Depois que Lia volta para casa, ela começa a chorar porque não conseguiu salvar o menino, e Oka a observa à distância enquanto Hitsu avisa que a empresa está cuidando da menina e de seu irmão mais novo. Ele percebe que Lia não é má, mas vemos Korina na cidade e ela parece reconhecer Lia. No dia seguinte, Oka leva Seika a um carnaval onde se aproximam de uma barraca de sorvete, mas ele percebe que todos têm medo dele, pois ele parece um monstro. Ela menciona que quer ganhar uma boneca em um jogo de dardos, então decide tentar, mas erra completamente o alvo. Oka dá dicas de como melhorar sua mira, mas de repente uma garota entra no jogo e acerta o alvo. Então o lojista lhe dá o prêmio. Oka fica surpresa ao ver que é Karina e entrega a boneca para Seika, dizendo que quer ser sua amiga. Mas Seika não parece interessada e Karina pergunta se ela tem amigos. Então ela conta sobre Lia. Ela diz a Karina que precisa aprender sobre ela antes de se tornarem amigas e convida Seika para conferir o desfile onde as pessoas enlouquecem ao ver Oka. Karina diz a Seika que sempre quis ver Deus e se pergunta que tipo de pessoa ele é, mas Seika se pergunta por que ela acha que Deus é uma pessoa. Então ela explica que um Deus todo-poderoso é uma pessoa reencarnada que selou um dos desejos humanos. Ela menciona que conhece um deus masculino que selou o desejo de estar com as mulheres e uma deusa feminina que desistiu do desejo de sono e intimidade. Mas Seika percebe que Oka não está se sentindo bem. Então Karina sugere fazer uma pausa. Eles vão a um restaurante onde Oka pergunta a Karina o que ela está tentando fazer. Então ela o lembra que seu objetivo é atrapalhar. Ela sabe que a diferença nas estatísticas deles é enorme.
Então decide contar a ele sua fraqueza para tornar as coisas interessantes, revelando que desaparecerá se o homem que ama a beijar. Ela manda ele fazer com que ela se apaixone por ele, mas ele não se interessa e ela acha que é por causa de Seika. Karina nota que ela é tão pura e inocente, mas se pergunta o que acontecerá se Seika perder alguém próximo a ela, então ela decide fazer de Leia seu próximo alvo. Ele está pronto para defender seus amigos se ela tentar prejudicá-los, mas Seika liga para ele de repente e eles percebem que Karina desapareceu. Depois disso, Leia retorna ao Vice Bridge, onde menciona que deseja retirar sua inscrição por achar que não vale a pena estar na empresa. Ela revela que seu professor foi falsamente acusado de um crime. Então, ela procurou a garota que arruinou a vida dele, mas percebeu que a garota recebia liberdade condicional desde menor de idade. Então, decidiu resolver o problema com as próprias mãos e atacar a garota com sua faca. Mas ela queria acabar com sua vida após o incidente. Então, ela colocou suas últimas palavras em suas notas especiais, onde escreveu que é uma pessoa terrível e que quer encontrar um Deus que a ajudará enquanto estiver disfarçada de príncipe. Ela menciona que quer expiar seus pecados, mas percebeu que não pode salvar a todos. Então acha que não merece estar na companhia. Ela começa a sair, mas Seika a impede e diz que é difícil distinguir o certo do errado. Mas ela acredita que Lia é uma pessoa corajosa, já que defendeu alguém. Seiji fala com os outros sobre Lia. Então Hitsu conta a eles como ela resgatou escravos da lança Ordnant, e ela até chorou quando não conseguiu salvar um menino. Então Seiji percebe que ela é uma pessoa altruísta e decide recebê-la na empresa. Mas o irmão da garota aparece de repente e conta a todos que sua irmã está com problemas. Ele revela que Kaido a levou embora e Lia pensa em impedi-lo. Então Oka avisa para ela não ser imprudente e avisa que vai reunir gente na empresa. Mas ela menciona que tem uma partitura para vender com Kaido e desaparece de repente, enquanto Oka se pergunta se ela usou sua habilidade de nota especial. Seiji e Hitsu se perguntam o que aconteceu, então Oka revela que Lia saiu para salvar a garota e ele sai com Hitsu para ir atrás deles. Mas eles caem no portal de Karina e ela menciona que levará Lia embora, revelando que tem uma história com ela. Ela os teletransporta para fora do castelo e Hitsu pergunta a Oka sobre ela. Então ele revela que ela é um deus todo-poderoso chamado Karina. Mas Hitsu diz a ele que seu nome verdadeiro é Reiko e que ela é irmã da garota que o incriminou. Seiji verifica o pôster de procurado de Kaido e observa que ele é membro da Ordnant Spear, mas Seiji menciona que ela ajudará Lia, já que ela é sua amiga. Seiji decide se juntar a ela, já que Lia é membro da empresa, e diz a Kaido e Kaido para cuidar do menino enquanto eles estiverem fora. Vemos Leia enquanto ela se dirige para o esconderijo de Kaido e pergunta por que ele quebrou sua promessa a ela. Então ele revela que recebeu uma oferta melhor. Karina sai de seu portal dizendo que ele fez um bom trabalho e ela lhe dá o pagamento, mas ele comenta que não é suficiente. Ela diz a ele para ir embora e nota que é mais do que ele merece. Então ele vai embora com seus homens enquanto ela diz a Leia que é seu dia de sorte, já que ela está prestes a matá-la. Leia não a reconhece e manda a menina correr até a empresa, pois seu irmão está esperando por ela lá. Mas Karina menciona que sabe quem é Lia e comenta que quer arruinar a inocência de Seika para que ela pare de acreditar em Deus. Enquanto isso, Kaido e seus homens discutem o que aconteceu no cassino e ele menciona que Karina é a única que poderia ter matado Kajita. Ele tem medo de que eles acabem como ele, mas percebe que ela não os pagou integralmente. Então, ele acha que eles deveriam lhe ensinar uma lição. Voltamos para Karina enquanto ela explica que matar Lia fará com que Seika a odeie e pense que isso manchará sua alma. Então, ela nunca mais acreditará em Deus. Mas Karina revela que há outra razão pela qual Leia é seu alvo. E ela lembra Leia sobre a garota que ela atacou. Então, ela se pergunta se ela é ela. Ela diz que não é a garota. Então, Leia se pergunta quem ela é. Mas ela não responde à pergunta e se prepara para matá-la. Mas Kaido, de repente, declara que não acredita em Deus. E ela cai no chão se perguntando por que seus poderes não estão funcionando. Ele observa que ela traiu a organização deles desde que matou Kajita no cassino. E diz a ela que não acredita no poder de Deus, já que dinheiro é tudo em que ele acredita.
Mas Lia aproveita a oportunidade para fugir, e Kaido fica preocupado com a possibilidade de ela pedir reforços. Então ordena que seus homens a procurem. Ele diz a Karina que ela não pode se mover porque seus poderes estão desativados, e promete matá-la depois que Leia pensar que pode ganhar dinheiro matando um deus. Vemos Lia se escondendo atrás de um pilar quando Sage aparece como Aldine, e ela não o reconhece. Então ele revela que é um herói errante que luta contra o mal. Seika diz a ela para confiar nele, mas Lia explica que ele não é páreo para Corina, já que ela é um deus todo-poderoso. Ela manda Seika fugir, mas menciona que quer ajudá-la já que são amigos e Oka acha que é hora de fazer sua entrada. Então ele chama Aldine, mas de repente ele se transforma em um príncipe, então Sage não o reconhece e Hitsu chega com um espelho para perceber que está diferente. Lia pensa que ele é o príncipe pelas suas notas especiais e diz que está feliz em vê-lo, mas Sage se pergunta quem ele é. Ele não quer que eles saibam sua verdadeira identidade. Então se apresenta quando Schneider e Lia desmaiam porque não conseguem lidar com sua aura. Os homens de Kaido reconhecem Sage e seus amigos, já que foram eles que invadiram o cassino, e Kaido ordena que seus homens ataquem. Oka menciona que a lança de artilharia também é sua inimiga. Então Sage decide trabalhar com ele e envia os inimigos voando com seu golpe de redemoinho. Oka usa seu chute de vento, mas um mago inimigo o bloqueia, e ele percebe que ficou mais fraco desde que sua aparência melhorou. Kaido conta a seus homens sobre seu plano de batalha, mas um pássaro se aproxima dele de repente e Karina usa sua magia para desativar seus sentidos. Ela revela que foi capaz de superar suas notas especiais ao impossibilitar que ele a reconhecesse como um deus, e seus homens imploram por suas vidas, pois sabem que não são páreo para ela. Mas ela ataca todos eles com seu feitiço relâmpago, e Lia se pergunta como ela chegou lá, já que Kaido desativou seus poderes divinos. Hutsu pensa que ela removeu seu título de deus ao usar sua magia de transformação para mudar sua forma e atributos. Mas Seika não consegue acreditar que ela é um deus. Oka protege seus amigos com sua barreira, mas Karina usa seu feitiço elemental do trovão que destrói tudo na área. Vemos Oka preso sob os escombros e ele percebe que não consegue levantá-lo, pois sua aparência o deixou mais fraco. Mas Karina se aproxima dele se perguntando por que ele parece tão bonito. Ele menciona que sabe quem ela é e se pergunta se ela está tentando se vingar de Lia desde que matou sua irmã Kyoko. Karina explica que na verdade está grata a Lia, mas observa que Kyoko ainda estava viva porque Lia não teve coragem de matá-la. Karina observa que odeia Kyoko porque ela arruína a vida das pessoas, e aprendemos que ela sempre foi um monstro. Então ninguém gostou dela, mas as pessoas descontaram em Karina porque ela se parecia com sua irmã e ela notou que se sentiu melhor depois de conhecer seu deus, mas Kyoko o tirou dela. Então ela ficou com sua única amiga, que era uma boneca chamada Karina, e ficou feliz quando Kyoko foi atacada, pois achava que seu sofrimento estava prestes a acabar. Mas Kyoko conseguiu sobreviver e pensou em remover o suporte de vida, mas não teve coragem de fazê-lo. Ela recebeu a notificação em seu telefone, então decidiu começar uma nova vida e selou seu desejo de estar com homens e sua necessidade de dormir para se tornar um deus todo-poderoso. Ela menciona que ficou feliz quando conheceu Oka, já que ele também é um deus, mas está desapontada por ele ter escolhido guiar Seika em vez dela. Seika cura os ferimentos de Leia, mas Karina de repente se aproxima deles dizendo a Seika para se afastar e ver Leia morrer. Ela se recusa a deixá-la para trás porque quer proteger seus amigos, mas Karina menciona que quer destruir o vínculo deles e se prepara para atacá-los. Seika se transforma em sua forma de anjo e diz a Lia para não contar a ninguém, revelando que ela usou o poder de suas notas especiais. Karina invoca seu raio, mas Seika protege Lia com sua barreira, e Karina percebe que sua defesa mágica é impressionante, então se prepara para usar ataques físicos contra ela. Seika diz que quer falar com ela para que eles possam se tornar amigos, mas Karina nota que um deus não pode ser amigo de humanos, e ela ataca Seika. Ela chuta Seika enquanto ela está caída, dizendo que a odeia por ser gentil, e Lia tenta impedi-la, mas Karina a derruba e se prepara para matá-la. Sage de repente dá um soco nela e Hitsu a ataca por trás. Então ela cai no chão. Sage menciona que não deixará ninguém machucar seus amigos, dizendo que veio para impedi-la e o acusa de Hitsu, mas Karina bloqueia facilmente seus ataques.
Ele consegue acertar um golpe certeiro, mas ela pergunta se isso é tudo que ele pode fazer e ele não consegue acreditar que seu punho não possa machucá-la. Ela os ataca com sua lança trovejante que os nocauteia instantaneamente, dizendo que eles ficam melhor assim, mas ela ainda quer fazê-los sangrar. Vemos Oka recuperando a consciência e se preocupando com seus amigos, mas está fraco demais para se libertar. Karina pergunta a Sage sobre justiça, mencionando como ela foi jogada no chão e humilhada pelos bandidos. Ela se lembra de como sempre sofreu e teve que aguentar isso no mundo anterior, então acha natural querer vingança. Sage diz a ela que entende sua raiva e se oferece para deixá-la descontar em seu corpo, dizendo que ela não precisa passar por isso sozinha. De repente, ela o esfaqueia e fica surpresa por ele aguentar. Então, ele menciona que nunca desistirá pelo bem de seus amigos. Karina o chuta, mas Hitsa o segura enquanto revela que usou suas notas especiais para que todos se encontrassem neste mundo e Sage finalmente percebesse quem ela é. Karina os acha irritantes, então ela libera seu raio e se prepara para acabar com todos eles. Oka pensa em como não pode proteger ninguém, mas Seika aparece ao seu lado revelando que queria ser um anjo para poder curar seus amigos que estão feridos. Em um flashback, vemos que Seika sofreu um acidente onde perdeu os pais e acabou em uma cadeira de rodas. As outras crianças a intimidam por parecer um monstro, mas Oka vem em seu socorro, então as crianças o chamam de feio e fogem. Ele ajuda Seika a voltar para casa, chamando-a de bonita, mas ela percebe que é um monstro sob as bandagens. Ele ainda a chama de linda enquanto escreve algo mencionando como ela não zombou da aparência dele e como ela não disse nada sobre os meninos quando poderia odiá-los. Então, ele acha que alguém tão caloroso quanto ela é linda. Ele dá a ela um guindaste de papel e diz a ela para ler o que há dentro se ela se perder novamente. Nós a vemos se abrindo e isso lhe diz para encontrar um caminho e buscar o que ela ama. Ele diz a ela para pegar a mão das pessoas que o alcançam e espera vê-la novamente para poder também oferecer-lhe sua mão, prometendo nunca decepcioná-la. Depois disso, vemos Seika aprendendo mais sobre o mundo e as coisas começam a melhorar para ela. Ela recebe a mensagem de reencarnação, mas acha que Oka estava certa porque conheceu pessoas que lhe ofereceram as mãos e ela conseguiu encontrar sua liberdade. Então, ela quer fazer o mesmo por outra pessoa. Oka percebe quem ela é, mas Korina lança um enorme raio neles. Seika usa todo o seu poder e consegue detê-lo, mas acaba desmaiando. Oka se lembra de como, mesmo sendo feio, ele conseguia se orgulhar de si mesmo e de repente se liberta ao retornar à sua forma original. Seika se pergunta se ele é o homem do passado dela, mas diz a ela para deixá-lo cuidar do resto. Karina prepara outro ataque, mas ele a envia através de um portal e a segue. Enquanto lutam na outra dimensão, eles parecem estar em igualdade. Oka observa que eles são dignos de serem deuses e acha que deveriam reconsiderar como passarão sua segunda chance na vida. Ele a chama de Reiko, mas ela odeia seu antigo nome e o ataca com seu raio. Ele tenta contra-atacar com seu próprio ataque, mas acaba sendo dominado. Ele acha que ela é muito forte, mas a vê implorando para que Deus mate sua irmã. Oka observa que Kyoko também destruiu sua vida, mas ele foi capaz de se tornar uma pessoa diferente após reencarnar. Ele se pergunta se ela ainda está sendo mantida em cativeiro pela maldição de sua irmã, mas ela está cansada de tudo e tenta acabar com ele. Oka lança pedras para contra-atacar, mas não é suficiente e ele começa a ser atingido. Ela diz a ele que não adianta resistir, já que ela é melhor que ele em todas as habilidades. Mas ele observa que estava apenas testando para ver se conseguia invocar coisas dentro do espaço. Ele usa sua habilidade de ataque de meteoros, invocando um enorme meteorito, mas Karina observa que a habilidade final do cajado é capaz de apagar qualquer coisa. Ela se prepara para destruí-lo, mas Oka observa que esse era seu plano, pois ele lembra que a ativação da habilidade final do cajado tem um atraso. Ele coloca 100 de seus pontos extras em agilidade enquanto planeja acertá-la durante o atraso. Ele fica acima do meteoro e, de repente, o quebra enquanto voa em direção a Karina com tudo o que tem, causando uma enorme explosão. Vemos Oka saindo do espaço e os outros vêm correndo felizes por ele estar bem. Sage nota que Karina parece ter morrido, mas Oka sugere que foi Schneider quem lidou com ela, e Sage acha que precisa ficar mais forte, já que foi inútil na batalha. Depois disso, os bandidos são entregues às autoridades e a empresa começa a decolar.
Vemos Oka comendo hambúrgueres com Seika, e ele nota que ela ainda está desajeitada como sempre. Ele pensa em como foi por causa de suas orações e desejos que todos acabaram juntos. Mas Hitsu e Seiji aparecem de repente mencionando que receberam informações sobre a lança Ordnance. Então, eles precisam ter uma reunião de emergência, mas quando Seika agarra sua mão, ele fica chocado e sofre danos enormes. Ele diz a ela que está bem e corre atrás dos outros, mas jura fazê-la feliz e promete nunca decepcioná-la. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!